Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, me acompanhem até o final do vídeo, vamos tratar de assuntos importantíssimos, vamos falar aqui sobre a questão dos sócios, vamos falar sobre as questões salariais, vamos falar aqui sobre os esportes amadores e vamos tratar sobre o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo. Sem demora, vamos começar a falar aqui sobre a questão dos sócios, dos novos associados. O presidente Alexandre Campelo, ele solicitou ao presidente do Conselho Deliberativo, o Roberto Monteiro, para que fosse marcada uma reunião extraordinária para que fosse discutida a situação dos novos sócios. Eu já dei minha opinião aqui no canal e acho um absurdo a forma como o presidente do Vasco vem tratando os novos associados do clube, fazendo acepção de pessoas, como se não bastasse a acepção de pessoas que ele faz ao escolher quem pode ou não ingressar como sócio no clube. Há a questão também que o Vasco da Gama precisa de dinheiro, o Vasco precisa arrecadar verba para poder tocar com os seus compromissos. Então é lamentável. Eu espero que ao marcar a data desta reunião, o Conselho Deliberativo possa, enfim, resolver essa situação, ir contra o Alexandre Campelo, para que todos tenham o seu direito líquido e adquirido de participar do pleito eleitoral do Vasco. Isso é um direito dessas pessoas que já pagaram 3 mensalidades. É uma irresponsabilidade e um ato de ditadura interposto pelo Alexandre Campelo. Vamos falar aqui também da situação salarial. Conforme eu havia antecipado, o Vasco da Gama pagou 1 mês de salário aos funcionários que ganham até R$ 1.500. Os funcionários que recebem pela Caixa Econômica Federal, devido a um erro de sistema operacional do banco, só pôde receber hoje, mas o dinheiro caiu. É só para dar uma contraprestação de serviço aqui para os inscritos do canal. Com relação aos esportes amadores, lamentavelmente, o Vasco da Gama acabou na 3ª colocação no Remo, o campeonato estadual. Eu vivi para poder ver o Vasco ficar atrás do Botafogo no Remo, coisa que nunca havia acontecido em todos esses anos, e lamentavelmente o Vasco ficou apenas com 322 pontos no Remo, na 3ª colocação. Só para a gente poder traçar um comparativo aqui, o Botafogo acabou com 578 pontos no Remo. O Botafogo, vale ressaltar que está numa situação muito difícil também, financeira. Então isso não é desculpa. O Vasco, que dia após dia está acabando com seus esportes amadores, o basquete, no que tangencia o profissional, praticamente acabou. A gente não tem mais basquete na categoria adulta. E o Alexandre Campelo, aos poucos, está acabando com o esporte amador. O único investimento que esse sujeito faz é feito no futebol, e assim mesmo ele monta um time pífio que não é de acordo com as tradições do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos continuar aqui. Vamos falar de Vasco da Gama e Botafogo. O Vasco vem de uma bela vitória frente ao Fortaleza,
1-0, gol do Pikachu. Parabenizar o Pikachu, que conseguiu o seu 100º gol na carreira. Parabéns, Pikachu, que possa ser a retomada daqui para frente na sua carreira. Você é um bom jogador, mas te falta personalidade. Então, boa sorte aí para esta caminhada. O Botafogo vem de uma derrota jogando lá em São Paulo por 1-0 contra o Palmeiras. O Vasco colocou pressão para cima do Botafogo, porque o Vasco ultrapassou o Botafogo. O Vasco agora tem 31 pontos, com 8 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. O Botafogo, por sua vez, tem 30 pontos, 1 ponto a menos, com 9 vitórias, 3 empates e 13 derrotas. São campanhas que são muito parecidas. E uma prova disso é que Vasco e Botafogo têm a mesma quantidade de gols feitos neste Campeonato Brasileiro. Um ataque muito carente que até aqui só converteu 12 gols. O Vasco tem uma defesa pior do que a do Botafogo, com 30 gols tomados. O Botafogo só tomou 27, mas o Vasco vive um momento defensivo muito bom. Vale ressaltar, o Vasco ganhou de 1-0 do Fortaleza. É a segunda partida que o Vasco não leva gol neste Campeonato Brasileiro, e isto é muito bom. A gente vai aguardar aí o técnico Vanderlei Luxemburgo nos próximos treinamentos, porque o Luxemburgo, ele provavelmente vai contar com a estreia aí do Guarim, e fica a pergunta: qual é o esquema que o Luxemburgo vai usar? Será que o Luxemburgo vai adotar aquele esquema conservador com 3 volantes? Ou será se ele vai ser mais ousado e vai colocar uma equipe parecida com a qual a gente enfrentou o Fortaleza? Acho que o Botafogo é um adversário muito superior. O Vasco precisa ter cautela, porque clássico é clássico. E fica o apelo aqui, meus amigos: quarta-feira, vão a São Januário, torça para o Vasco, porque vai ser muito importante. Caso o Vasco vença, será a segunda vitória consecutiva do Vasco neste Campeonato Brasileiro. O Vasco, que só conseguiu 2 vitórias consecutivas quando enfrentou na 8ª rodada o Internacional, que a gente ganhou por 2-1, e a gente enfrentou o Ceará na 9ª rodada em São Januário, que vencemos por 1-0. O Botafogo vai contar aí com o retorno do técnico Alberto Valentim, para poder mexer aí no ânimo desses atletas. A equipe do Botafogo vai ser muito diferente da qual enfrentou o Palmeiras lá em São Paulo. O Botafogo vai poder contar com os retornos aí de vários jogadores. São 6 jogadores que muito vão agregar aí para o técnico Alberto Valentim. Entre eles, o Gatito Fernandes, que estava na seleção paraguaia, que é muito mais goleiro do que o Cavalieri. Também vai poder contar com alguns jogadores que estavam suspensos, como Cícero, o Marcelo Benevenuto, também com Pimpão, com Diego Souza, que foi o autor do gol da vitória do Botafogo no primeiro turno por 1-0, e com o Alex Santana, que é o artilheiro do Botafogo neste Campeonato Brasileiro. Não apenas aí no Campeonato Brasileiro, mas ao longo da temporada, o Alex Santana. Então, meus amigos, vai ser um jogo muito difícil. Vasco e Botafogo. O Vasco precisa de você, torcedor, mais uma vez, para poder fazer a diferença. Eu sei que essa partida é num horário muito ruim na quarta-feira, 21h30, mas vale a pena a gente comparecer, ir a São Januário, fazer a diferença, porque agora o Vasco está aí com 31 pontos. Meus amigos, faltam 14 pontos para a gente poder fazer 45 pontos, pensar no ano que vem, e quem sabe aí ano que vem não conseguimos uma vaga aí para a Copa Sul-Americana. Hoje já estamos lá na zona de classificação da Copa Sul-Americana, mas nossa prioridade é fazer esses 45 pontos para a gente poder ficar livre de qualquer
susto com relação ao rebaixamento. Tá bom, meus amigos? Saudações vascaínas a todos vocês. Estamos juntos aí e Vasco neles. Valeu!